E aí, meus queridos, estamos de volta para o sexto e espero último episódio da nossa saga em Libertadores, né? Vocês já devem estar com raiva de mim. Devo estar perdendo alguns seguidores e alguns inscritos no canal. O pessoal deve estar pensando, pô, esse cara é masoquista. Por que lembrar dessa tortura que é a história do Corinthians em Libertadores? Porque é a nossa história, é a nossa história. Eu gosto de história, vocês sabem disso. Temos que conhecê-la, exatamente para não repetirmos certos erros, certos equívocos que insistimos em repetir, né? Então, no último episódio nós falamos de 2015, terminou falando de 2015, para eliminação para o fortíssimo Guarani do Paraguai, ou seja, o Corinthians, inimigo da Libertadores, estava de volta, né? E lá fomos nós disputar novamente em 2016, na condição de campeões brasileiros. Corinthians campeão brasileiro 2015, um timaço do Corinthians que fez uma baita campanha naquele campeonato brasileiro e era favoritíssimo ao título da Libertadores no ano seguinte. Favoritismo esse que deve ter incomodado a nossa diretoria, que agiu rapidamente para acabar com isso. Então venderam todo mundo, maior desmanche da história do Corinthians, uma coisa vexatória, uma coisa de time minúsculo, como vocês sabem, já disse isso aqui no canal inúmeras vezes, né? Do time titular. Os caras venderam o Felipe, venderam o Gil, venderam o Renato Augusto, venderam o Ralf, venderam o Elias, venderam o Jadson, venderam o Malcom e venderam o Wagner Love. Uma coisa assim patética, né? Coisa, nem a Portuguesa, nem o São Caetano faz coisa igual, né? Foi uma coisa vergonhosa que fez com que o Corinthians fosse disputar a Libertadores no ano que vem com um time totalmente desfigurado. Time esse que eu escalo para vocês o tamanho do drama, né? 2016 foi uma coisa assim terrível. Cássio, eu vou escalar o time que foi eliminado, tá? O time da noite da eliminação. Cássio, Edilson na direita, Edilson aquele que era reserva do Fagner, mas que jogou a maioria dos jogos em 2015. Wilson, Balbuena e Arana, Williams e Maicon, Marlone, Rodriguinho, Romero e Luciano. Dá pra ganhar Libertadores assim, senhores? Dá, mas difícil, né? Complicado, né? Ou seja, dá pra vocês verem a total falta de planejamento do time do Corinthians, da diretoria do Corinthians, que é padrão, não é de hoje, é uma coisa ridícula. Mas mais uma vez o Corinthians segue o padrão, rei de primeira fase. Então vamos lá, vamos falar os resultados da primeira fase para vocês. O Corinthians vence o Cobresal lá no Chile por 1-0. Depois a gente vence o Independiente Santa Fé em casa por 1-0. Perdemos o Cerro Porteño lá por 3-2. Vencemos o Cerro Porteño em casa por 2-0. Empatamos com o Independiente Santa Fé lá na Colômbia e metemos 6-0 no Cobresal. Rei de primeira fase. E mais uma vez pega um time que fez campanha ridícula nas oitavas de final. No caso foi o Nacional, o tradicional Nacional do Uruguai, que não põe medo em ninguém faz tempo, né? Um time que tem história, tem mais Libertadores do que nós, mas que não ganha nada faz tempo. Qualquer time brasileiro que tenha tido um mínimo de sucesso em Libertadores recentes aí ultimamente, passou com tranquilidade pelo Nacional, né? O Corinthians não consegue, né? Em 91, quando nós jogamos a primeira fase com o Nacional, empatamos os dois jogos, só pra ficar claro, tá? Empatamos lá e empatamos aqui, coisa não ganha dos caras. E nessas oitavas de final, o Corinthians vai jogar o primeiro jogo contra o fraco Nacional lá no Uruguai e empata 0-0. Mais uma vez não vencemos. Na volta era só ganhar o jogo. Era só ganhar do Nacional em casa. Se você não for capaz de ganhar do Nacional em casa, fecha as portas, para. Você não tem a mínima competência e não temos mesmo, não tivemos mais uma vez, né? Voltou o padrão, termina a rede de primeira fase, pega o time nas oitavas e roda logo de cara. No jogo da volta, foi 2-2. Fomos eliminados pelo gol fora de casa. Os caras fazem 1-0 com 5 minutos de jogo. Itaquera lotado, aquelas coisas, a gente toma um gol com 5 minutos de jogo. Já não dá 1-1. Temos que virar o jogo, né? O Corinthians empata aos 15, mas os caras fazem 2-1 logo no começo do segundo tempo também. E passamos o segundo tempo inteiro naquele sufoco, catimbando, viceira, aquelas coisas todas. O Corinthians vai achar um pênalti aos 46, 47 do segundo tempo. Marquinhos Gabriel, sim, nós vivemos para ver Marquinhos Gabriel jogar uma Libertadores pelo Corinthians, empata o jogo em 2-2, mas ridículo, né? Ou seja, mais uma vez seguindo a mesma receita de sempre, né? Uma coisa irritante, uma coisa decepcionante, frustrante. Corinthians, inimigo da Libertadores. E tem mais, senhores, porque em 2018 foi exatamente a mesma coisa, tá? Foi exatamente o mesmo filme. O Corinthians está lá como campeão brasileiro de 2017, e o time que está jogando a Libertadores já não tem nada a ver, ou melhor, tem alguns, mas já está desfigurado, vários já foram vendidos, não é o mesmo time que ganha o Campeonato Brasileiro, né? E mais uma vez seremos reis de primeira fase, vamos terminar em primeiro e vamos pegar um time que foi mal nas oitavas e vamos perder. Igualzinho foi em 2016. Então, vou contar para vocês. Primeira fase, quando ele jogou contra o Milionários da Colômbia lá, 0-0. Vencemos o Deportivo Lara em casa por 2-0.
Vencemos o Independiente da Argentina, lá, sensacional, esse jogo tava lá, no estádio Centenário, estádio Libertadores da América. Independiente, maior campeão da Libertadores. Pô, mas cantamos esse jogo, mas esculachamos os caras lá, fizemos uma festa, foi lindo. Ganhamos de 1-0, gol do Jadson. Lindo, lindo, né? Vocês voltam felizes, pô. Você ir pra Argentina e ganhar do time grande lá na casa dos caras, com a torcida dos caras, é lindo. Aí jogo da volta com os caras na sequência Itaquera, 2-1 pros caras. É lamentável, né? Corinthians, olha, Coringão é foda. E aí depois pegamos o Deportivo Lara, lá na Venezuela, e metemos 7-2, incrível, né? Mas, claro, os caras não são ninguém, né? Mas 7-2 é um placar elástico. E no último jogo, em casa contra o Milionários, conseguimos a façanha de perder de 1-0 pro Milionários. Apesar da campanha média, mais uma vez, terminamos em primeiro e pegamos o Colo-Colo. Colo-Colo que tem sua certa tradição, com todo respeito, é o maior time do Chile, mas, pô, francamente, ser eliminado pelo Colo-Colo, que fez campanhazinha medíocre, tanto que pegou o Corinthians, que terminou em primeiro. Primeiro jogo lá no Chile, em Santiago, 1-0 pro Colo-Colo. No jogo da volta, 2-1 pro Corinthians, mais uma vez o Corinthians eliminado pelo gol fora de casa. Néstor Pitana, o argentino que apitou a final da Copa do Mundo 2018, foi o árbitro, safado, a primeira da safadeza de Néstor Pitana com o Corinthians. Os caras fizeram uma cera assim incrível, mas o jogo inteiro. E Néstor Pitana deixou rolar. Vou escalar o Corinthians que foi eliminado pra vocês verem como já não é o time campeão brasileiro 2017. Cássio, Fagner, ok. Pedro Henrique, puta, esse cara me machucava. Pedro Henrique e Henrique. E Avelar na lateral esquerda. Ralf e Douglas. Jadson e Pedrinho. Romero e Roger. Você lembra do Roger? Meu Deus do céu. É isso, né? Parabéns pra diretoria mais uma vez. É com esses times que o Corinthians vai pra jogar a Libertadores. Como estragar um time super favorito e transformar num coadjuvante? Né? Tratar com Duílio, Andrés e companhia e Roberto Andrade, essa turma toda aí. Tem gente que aplaude esses caras aí. Então, mais uma vez, o Corinthians dando vexame em Libertadores. O Corinthians, inimigo da Libertadores, estava de volta. E estava de volta com força total, porque em 2020 pegamos o fortíssimo Guarani do Paraguai mais uma vez para revanche contra o Guarani do Paraguai. Dessa vez na pré-Libertadores, o Corinthians conseguiu se classificar pelo Campeonato Brasileiro, mas foi para pré-Libertadores. Primeiro jogo do Corinthians, portanto, contra o Guarani do Paraguai lá no Paraguai, 1-0 para o Guarani do Paraguai. Notem, falei para vocês agora há pouco essa sequência. 2016 contra o Nacional, jogo da ida lá, Corinthians não fez gol, 0-0. Contra o Colo-Colo, primeiro jogo da ida lá, Corinthians não faz gol, 1-0 pro Colo-Colo. Contra o Guarani do Paraguai agora, primeiro jogo das oitavas lá, 1-0 pros caras. O Corinthians não faz gol fora de casa. Você faz jogando oitavas de final contra um time menor, pior que você, fazendo o primeiro jogo fora de casa, o Corinthians não faz gol. Quer dizer, você tá pedindo pra se ferrar, né? E vai dar lógica, né? Posso escalar pra vocês o Corinthians que será eliminado? Não, primeiro eu vou terminar a história. Perdemos o primeiro jogo de 1-0. Jogo da volta, o Corinthians vence por 2-1. O Corinthians faz 1-0 com o Luan. Inacreditável, né? Sim, esse mesmo. Luan, aos 9 minutos, 1-0. Aos 28, o Pedrinho, que já tinha cartão amarelo, tenta dar uma bicicleta na entrada da área. O juizão, Néstor Pitana, mais uma vez, ou seja, você vê, padrão. O cara acabou de nos prejudicar em 2018. O cara tá pitando o nosso jogo outra vez. O Corinthians não tem força nenhuma em bastidor, entendeu? Aliás, não é que não tem força em bastidor. Eu duvido que algum dirigente do Corinthians enxergou isso pra pensar em reclamar. Não estão nem vendo. Nem sabem o que está acontecendo. Tivesse alguém lá pensando e falando como é que é, o Pitana de novo, esse cara não vai pitar. Esse cara já ferrou a gente aqui no último jogo contra o Guarani, contra o Colo-Colo, né? De novo não. Mas não tem ninguém para ver nada. E lá veio o Néstor Pitana para nos operar outra vez. E ele expulsou o Pedrinho. Pedrinho deu uma bicicleta para tentar fazer um gol, ele quis entender, ele se esforçou para entender como um jogo perigoso. Deu o segundo amarelo pro Pedrinho e expulsou. Ele poderia muito bem não ter dado nada, tá? Mas ele quis dar o segundo amarelo pro Pedrinho e expulsar o Pedrinho. Ou seja, Corinthians com 1 a menos aos 28 do primeiro tempo, tá? Mesmo assim, com 1 a menos aos 32, Bozelli faz 2-0. Resultado claro, classificava o Corinthians. Eis que aos 53, aos 53, que também significa aos 8, se eu fiz a conta certa, do segundo tempo, Juizão arrumou uma faltinha para os caras na entrada da área. O cara bateu e fez o gol. Na minha humilde opinião, falha do Cássio. Mais uma vez, Cássio monstro, eu te amo, pelo amor de Deus. Mas quando você falhar, eu vou falar. O Cássio colocou a barreira do lado esquerdo, o cara chutou no canto onde o Cássio estava e o Cássio não pegou. Chegou a encostar na bola e a bola entrou. Não pode, né? 2-1 para os caras. Aos 10 do segundo tempo, Corinthians com um jogador a menos. Aos 40, um deles foi expulso também. Aliás, foi a pressão total do Corinthians no segundo tempo. Não deu.
Mais um papelão. Corinthians eliminado pelo Guarani do Paraguai mais uma vez, né? Podemos ter orgulho disso, né? De carregar essa pecha. O Corinthians é freguês do Guarani do Paraguai. Deixa eu escalar o time do Corinthians que foi eliminado dessa Libertadores 2020 para vocês, porque merece ser dito, tá? Merece ser dito. Cássio, Fagner, Pedro Henrique mais uma vez e Gil, Sid Clay na esquerda. Sensacional essa zaga, hein? Com Pedro Henrique e Sid Clay. Olha o meio de campo agora. Camacho, Cantilho, Pedrinho e Luan. É foda, né? Outra que pariu. Machuca, desculpa trazer isso pra vocês de novo, mas é pra vocês verem. Olha o nível. Olha o nível do time que nós levamos pra Libertadores 2020. E quer ganhar? No ataque Bozelli, fraquinho o Bozelli, sempre foi. E o Love, grande Love, que já não tava nos seus grandes momentos, né? E o Corinthians, mais uma vez, eliminado da Libertadores. Dessa vez na pré-Libertadores, mais uma vez pro glorioso Guarani do Paraguai. Olha, uma coisa de louco. E tinha mais em 2022. Encerraremos finalmente essa saga que ninguém aguenta mais, nem vocês, nem eu. Em 2022, o Corinthians joga a Libertadores porque foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro do ano anterior. O Palmeiras ou o Flamengo eram campeões, então abriu uma vaga e lá fomos nós direto para a fase de grupo. Nosso técnico já era o senhor português, cujo nome não gostamos de falar. Todos na expectativa do Corinthians fazer uma boa Libertadores. E o Corinthians estreia contra o Always Red. Always Red da Bolívia. Olha o nome desse time. E o Corinthians consegue a façanha, né? Uma das grandes façanhas da história do Corinthians em Libertadores. Perder de 2-0 para o Always Red, né? É inacreditável. Na volta o Corinthians vence o Deportivo Cali por 1-0. Vencemos o Boca por 2-0. Num grande jogo, hein? Tá? Finalmente Vitor Pereira e sua equipe mostraram alguma coisa. Esse 2-0 foi aquele jogo no ano passado que nos deu esperanças de que alguma coisa pudesse acontecer. O time correu, marcou, chegou junto. E Maicon e Duqueiroz fizeram um jogaço. Dava a impressão de que tínhamos encontrado a nossa dupla de volantes, né? Que seriam os nossos titulares absolutos para o resto do ano. Todos sabem o que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Os dois caíram em desgraça, um pior que o outro. Mas ali jogaram muita bola. O Corinthians vence o Boca por 2-0. Depois o Corinthians joga contra o Deportivo Cali fora e empata 0-0, um jogo que era pra gente ter ganho, fomos melhores que eles. Depois na Bombonera, lá estávamos nós, esse jogo foi legal, 1-1, o Corinthians faz 1-0 com o Duqueiroz, o Boca empata, sufoco danado, empurra, briga, expulsão do Cantilho, o Corinthians segura 1-1. Esse jogo na festa foi legal na arquibancada lá. Empatamos o jogo. E depois contra o Always Red em casa, todo mundo esperava que o Corinthians ganhasse de 5 para se classificar em primeiro. Aliás, não precisava ganhar de 5 para se classificar em primeiro. Bastava vencer o Always Red em casa para o Corinthians, mais uma vez seguindo a tradição, ser rei de primeira fase e terminar em primeiro. Pois eis que Robson Bambu, logo no começo do jogo, entrega uma bola para os caras. O Corinthians empata o jogo por 1-1. Papelão. Empatar em casa com o Always Red é uma vergonha, é bizarro. E vejam, senhores, finalmente uma quebra no padrão, hein? Uma quebra, dessa vez o Corinthians não terminou em primeiro. Não foi rei de primeira fase. E eu, com minhas manias de enxergar coisas positivas, gostei. Falei que bom. Deixa o Boca em primeiro, nós em segundo, e o Corinthians pegou o Boca. E no sorteio caiu Corinthians e Boca de novo. Mas dessa vez decidindo fora, na casa dos caras. Eu falei, ótimo, pressão é toda deles, responsabilidade toda deles. Nós somos reis em terminar em primeiro, depois pega os caras que classificarem em segundo, a gente é eliminado em casa. Vamos fazer o contrário. Vamos levar o crime para Buenos Aires agora. Agora vai ser o contrário. Nós eliminaremos o Boca lá. Me chamaram de louco, falaram que eu era louco. Aconteceu exatamente isso e foi lindo. Jogo da ida em Itaquera, 0-0. Roger Guedes perdeu um pênalti. E lá fomos nós para Bombonera com o time desfigurado. Vocês devem se lembrar, o time do Corinthians que entrou em campo aquele jogo, mas não jogou quase ninguém. Um monte de moleque, um monte de zagueiro. Uma coisa terrível. E graças a Benedetto, craque do Boca, que perdeu o pênalti, perdeu o gol feito, enfim. O Benedetto estava numa noite muito corintiana. O Corinthians consegue segurar o 0-0, sabe-se lá como. E nos pênaltis, de maneira heróica, brava, com o Gil batendo o último pênalti, com o Cássio pegando o pênalti, com o Rony fazendo acertando a sua cobrança. O Corinthians eliminou o Boca em plena Bombonera. Um momento, sem dúvidas, sensacional, tá? Que difere de tudo isso que nós falamos aqui até agora, né? Do Corinthians inimigo da Libertadores. Você tem uma coisa boa que aconteceu de 2013 pra cá, foi isso.
Foi ter eliminado o Boca na Bombonera, coisa que poucos times brasileiros fizeram. É muito pouco pro Corinthians, muito pouco pra nossa história. Ficar feliz com isso é pouco, mas é claro que é legal. Eu tava lá, fizemos uma festa danada, foi sensacional. Ver os caras quietos indo embora é uma coisa simplesmente espetacular, né? E o Corinthians passa para as quartas de final para enfrentar o favoritíssimo Flamengo. E deu a lógica, no jogo da ida em Itaquera, 2-0 para o Flamengo, com o seu Vitor Pereira fazendo besteira, escalando o time errado, escalando o Cantilho de primeiro volante, escalando o Piton na esquerda no lugar do Fábio Santos. Fábio Santos que foi destaque do Corinthians nos 4 jogos contra o Boca. E o seu Vitor Pereira achou por bem colocar Lucas Piton para jogar. Enfim, uma coisa ridícula. No jogo da volta no Maracanã, 1-0 para os caras mais uma vez. E o Corinthians dava adeus a Libertadores de novo, né? Enfim, acabou, senhores. Acabou. E agora estamos em 2023. O Corinthians estreou na quarta-feira. Tô falando isso, hoje é um sábado, tá? E na quinta-feira, agora que acabou de passar, o Corinthians venceu o grande Liverpool do Uruguai por 3-0. Tem um monte de gente radiante, feliz pra caramba aí. E eu, chato, insuportável como sou, lembrei dessa história inteira que acabei de descrever pra vocês e não me empolgo com vitóriazinha contra time medíocre em primeira fase de Libertadores. Eu já penso um pouco mais adiante e é difícil acreditar que do jeito que as coisas estão, alguma coisa muito diferente possa acontecer. Tomara que aconteça, somos corintianos, torcer é o que a gente faz melhor, acreditar é o que a gente mais faz, fé é o que nós mais temos. E é isso, vamos que vamos, né? Peço desculpas a vocês aí por todos esses detalhes, muitas vezes irritantes, da história do Corinthians em Taça Libertadores da América, mas é isso, não tem como negar, nossa história é essa, e que ela seja mudada, que nós aprendamos a fazer melhor, que a nossa diretoria tenha como prioridade chegar com força na Libertadores e não desmanchando times para chegar fraco. Enfim, que o Corinthians seja administrado de acordo com a sua grandeza, a altura da sua grandeza, coisa que não acontece ao longo desses 113 anos de história. Na verdade é essa, o Corinthians é administrado por gente medíocre, de maneira medíocre, e se formos levar isso em consideração, até que temos resultados espetaculares, né? Espetaculares. O Coringão é grande demais. E mesmo na mão dessa gente, a gente brilha, né? Graças, em parte, a você, a todos nós, a fiel torcida, a gente com certeza faz a diferença. É o que faz o Corinthians o maior clube do Brasil. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. Ou não, né? Puta que pariu, uma história de sofrimento, né? Mas a real é essa, né? A história do Corinthians da Libertadores é péssima. É péssima. Contei para vocês tudo desde o começo, desde os primórdios, mostrei como antes não era um título importante, ninguém dava a devida importância, nem antidoping tinha até os anos 70, o campeão já entrava na semifinal, enfim, sempre foi um torneio de segunda categoria, a verdade é essa, mas depois virou febre, virou a obsessão de todos os clubes do Brasil, e já que é assim, temos que ganhar. Não dá para simplesmente reclamar, falar mal, etc. Temos que ter competência, né? E reescrever uma história de maneira à altura da nossa grandeza, e não dessa maneira patética como o Corinthians fez ao longo dessas 17 Libertadores. Estamos na 17ª Libertadores agora, né? E com exceção de 2012, tudo bem, em 99 pegamos o Palmeiras, que era um time forte como nós, em 2000 chegamos na semifinal, também contra o Palmeiras, que era um time forte, ok, vá lá. 2012 finalmente vencemos, como deveria ser. Em 2013 fomos roubados de maneira escandalosa. De resto, amigão, a história do Corinthians da Libertadores é ridícula, por isso o título do vídeo aqui é a irritante história do Corinthians em Taça Libertadores. Senhores, a narrativa termina aqui, mas eu não terminei. Eu queria amarrar essa história toda, eu queria fazer um epílogo, digamos assim, né? Porque ao longo dessa série que eu fui gravando e fui mostrando para vocês, vários padrões foram se mostrando, né? Eu fui enxergando várias coisas, várias cagadas, várias coisas que insistem em se repetir, né? Seja por parte da diretoria, seja por parte dos jogadores, seja o time em campo, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente amarrar para poder entender o porquê dessa incompetência crassa do Corinthians em Libertadores, por que essa história medíocre em Libertadores insiste em se repetir, né? Então vocês vão ter que me aturar por mais um vídeo, beleza? Que vai ser curto, prometo. Vai ser simplesmente um epílogo, né? Vamos amarrar a ideia, vamos tentar entender exatamente o que aconteceu ao longo dessas 16 participações do Corinthians em Taça Libertadores América. Esse ano é a 17ª, né? Mas eu descrevi para vocês o que aconteceu nessas 16 participações, o título em 2012, algumas boas participações e de resto, Corinthians inimigo da Libertadores. E o porquê? Volto, portanto, então, mais para frente com esse último episódio, um epílogo para a gente encerrar, beleza? Abraço e vai Corinthians!